Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia. Nesse sabadão de manhã, né? Aquela preguiça. Conhecido. Sol, verdade. Vou abrir a mesa. Cumprimento a todos na pessoa do Dr. Bertanha, nosso presidente da 39ª subseção de São Bernardo do Campo. Agradeço a diretoria pela confiança, por sempre permitir que a gente possa promover eventos que traga informação, que destrua o preconceito e que torne a nossa OAB cada vez mais inclusiva. Esse é como todos sabem, mês da visibilidade trans, e infelizmente, tivemos acesso esta semana ao dossiê da ANTRA, apontando que o Brasil, pela 14ª vez, é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Fazendo um recorte para que este ano de 2022, conforme o dossiê, São Paulo não está no topo, mas esteve em todos os últimos anos, né? Então, importantíssimo esse evento. E nós vamos subdividir em dois painéis, né? Sendo o primeiro, o qual Dr. Ivone Júnior irão palestrar, e após o almoço, nós teremos outro painel com transfobia nas religiões de matrizes africanas. Também um ponto muito forte, algo que ainda não foi discutido na OAB e que a gente também precisa discutir. Mas neste painel discutiremos sobre a existência de crianças trans, lembrando que pessoas trans não nascem adultos, e que a proteção das crianças é primordial e é obrigação de todo ser humano. Então, vou ler aqui o breve currículo. Óbvio que a gente deu uma resumida, porque os nossos participantes são pessoas ilustres, militantes, mas, em breve resumo, o que eles fazem e militam. Doutora Ivone, que falará primeiro para a gente, é advogada, pós-graduanda em Direito Homoafetivo e de Gênero, mulher lésbica, mãe por adoção e atuante nas causas LGBT, e ativista pelos direitos humanos. Participa do grupo Mães pela Diversidade, Unidade de São Paulo, e preside a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Santo Amaro. Uma querida, maravilhosa, que eu gosto muito. Conversei brevemente com a Ivone em alguns encontros nossos, mas já deu para me apaixonar. Tenho a felicidade de ter grandes pessoas e conhecer grandes pessoas na OAB São Paulo. Quero fazer também um agradecimento à presença da Tati, do Rafael, presidentes de comissão, parceiros. Quero agradecer também os membros da comissão que aqui estão, fiéis, e que eu tenho muita felicidade de estar ao lado e estar juntos nessa batalha. Então, passo a palavra à doutora Ivone. Bom dia. Bom dia, todos me ouvem?
Um pouquinho baixo no meu, não sei se todos estão. Melhorou? Ah, Ótimo. tá, era o fone aqui, peraí só um pouquinho. O seu áudio está bloqueado. Certo, agora foi, né? Agora sim. Agora sim, agora vai. Ai, quero muito agradecer ao convite por estar aqui, viu, Juliana? Fiz aqui uma colinha para não esquecer de agradecer, né? Então, agradecendo ao convite para esse painel, parabenizar a subseção de São Bernardo, né, por ter a comissão da diversidade. A gente sabe aí que tem algumas subseções que ainda não tem uma comissão da diversidade para tratar dos temas específicos da população LGBT, e parabenizar também por você, enquanto presidente da comissão, ter trazido esse tema tão importante que é da infância trans, né? É, porque sem infância, sem uma infância minimamente sadia, né, a gente não vai ser um jovem sadio, não vai ser um adulto sadio, né, então é importante a gente começar a tratar de todas as questões desde a infância, né. É, Antes de começar a participar do painel, eu preciso contextualizar um pouco sobre a minha vivência, a minha família, para saber, por que que eu estou aqui hoje, por que que eu me engajei nas questões LGBTs, né. Então, eu sou uma mulher lésbica, né, então sou casada com a Carla, e aí a gente já começa a ter um primeiro tabu, né, digamos assim, que é o casamento homoafetivo, né, que no Brasil não é permitido, mas, através de uma recomendação, de uma resolução do CNJ, a gente consegue, fazer o casamento, né. Então, esse é o primeiro tabu que a nossa família enfrenta. O segundo tabu é da adoção. Nós, quando decidimos pela maternidade, nós decidimos por adoção. Ju, deixa eu perguntar, quanto tempo que é, só para eu não me perder aqui? Tempo de fala? Ó, reservamos 30 minutos, Tá bom, mas a gente beleza. vai controlando. Vai falando, né, tá bom. Isso. Então, o primeiro tabu, casamento homoafetivo, o segundo tabu, adoção tardia. Adoção, né, e aí por ser adoção tardia. As minhas crianças, elas chegaram, nós formamos a nossa família, uma tinha 3 anos de idade, a outra tinha 7 anos de idade, que já é considerado no sistema de adoção já uma adoção tardia, né, quando a criança já passa daquela fase que é desejada, que é pretendida, que a maioria pretende crianças recém-nascidas, meninas e brancas. Esse é o perfil, eu acredito que ainda seja o perfil, né, e os abrigos têm crianças maiores para serem adotadas. E e por que que esse é um tabu? Porque as pessoas pensam, falam para a gente, inclusive, que a criança sendo maior, ela não vai ter possibilidade de reconstrução de vínculos familiares, e que ela também se torna uma criança, assim, que não pode ser educada, sabe. Então, assim, as pessoas fantasiam muita coisa sobre a adoção tardia. Eh, Aí o terceiro preconceito que nós enfrentamos em casa é a questão da maternidade lésbica, né. Por ser um casal de mulheres, até aí tudo bem, mas aí já decidir ter filho, criar criança, já aí já é demais, entendeu, porque uma maternidade lésbica sem, como que a gente consegue criar corretamente essas crianças, né, são esses os questionamentos que a gente ouviu muito e vira e mexe a gente acaba ouvindo. Não tem um homem em casa, como assim 2 mães vão conseguir criar 2 crianças? As pessoas bugam, as pessoas não entendem que é parentalidade, não é questão de ser um pai e uma mãe, de ser um homem e uma mulher, né. As pessoas pensam que isso vai trazer problemas para as crianças, vai incentivar a criança a ser gay, a ser lésbica, então, assim, é um leque de coisas que a gente ouve, assim, fica até é muito assustador isso, né. E aí, diante desse cenário,
casamento homoafetivo, adoção tardia, uma das crianças é uma criança negra, além disso, além de ser tardia, é uma criança negra, que a gente sabe que também é um fator na adoção que pesa, maternidade lésbica, e aí uma das crianças é uma criança trans, né. Então, desde eu vou falar aqui por que a gente fez essa caminhada, né, mas, esse tema, quando ele chegou na nossa família, ele escancarou o preconceito que antes era velado, né. Então as pessoas meio que toleram, aceitam, né, "Ai, vocês são um casal discreto", né, que a gente sabe que isso é uma fala de muito preconceito. Mas aí adotamos, fomos mães e, uma criança trans aí já está demais, né, esse casal está todo errado, esse casal não deveria existir, né. Eh, e aí essa questão da criança, ela escancara todo esse preconceito que antes a gente nem enxergava, né, a gente achava que nem existia, mas aí ele escancara de uma forma muito agressiva, né. Então desde muito cedo, uma das crianças ela começa já que a gente conheceu, a gente já percebeu que era uma criança que tinha vontades um pouco diferentes daquele do convencional, né, então, nasceu biologicamente do sexo masculino, mas todo o comportamento, todas as preferências eram o que a gente convenciona ser do gênero feminino. E gente, eu esqueci de falar no começo, mas assim, eu sou uma mulher cis, se eu fizer alguma fala incorreta, que pode acontecer, né, me desculpe, eu sei que o Júnior está aí, está acompanhando, e as outras pessoas, porque pode ser que às vezes eu, né, fale alguma coisa incorreta, mas enfim. Então a criança ela expressava tudo, apesar de ser do sexo biológico masculino, ela expressa todas as vontades dela era aquilo que a gente convenciona do gênero feminino, então bonecas, brinquedos, vestidos, comportamento mesmo do jeito de andar, jeito de dançar, então tudo ali a gente identificava que tinha alguma coisa diferente ali, mas tudo bem, né, pra gente tudo bem. A gente se apaixonou pelas 2 crianças e fomos enfrentando, né. Só que o que acontece, quando a criança vem para casa, a gente formaliza a adoção pelo fórum, tudo, a vivência social, esse jeito diferente de ser da criança, ela começa a trazer muitos questionamentos sobre a nossa formação familiar, né, aquilo que eu disse, a validade da nossa família, se a gente estava educando certo ou não, se era correto aquele tipo de formação da nossa família, 2 mães, o que estava acontecendo? Ninguém entendia, né. E aí como que nós fizemos, eu e a minha esposa, nós fizemos para nos estruturar a partir desse cenário, né. E como, né, a minha contribuição é sempre no sentido de tentar ajudar outras mães, profissionais que forem perguntados sobre isso, como que essa família, ela pode se estruturar para enfrentar essas pressões sociais que virão muito fortes mesmo, né. E também qual que é o papel da família, na desse cenário tão diverso, né. Então, num primeiro momento, eh, a família entra nesse o núcleo primário que eu digo, as 2 mães, os 2 pais ou a mãe e o pai. No primeiro momento entra num processo muito doloroso, né, porque é um processo muito grande de medo, porque a gente já é uma família diversa, né, ou até também uma família cis, né, heteronormativa, enfim, mas a família homoafetiva tem questões a mais que pressionam, né. Mas a família entra nesse processo de medo, nesse processo doloroso, né. A criança ela começa a se expressar, ela começa a dizer as vontades dela, mas a gente tem medo de deixar aquela criança se expressar. A gente resiste muito, a gente duvida, a gente acha que é uma fase, né, então assim: "Ah, tá brincando de boneca? Pode brincar. Tá brincando de cabelão? Pode brincar, você só tá brincando". A gente joga muito para o imaginário da criança, né, porque a gente não entende o que está acontecendo. A gente acha que é só um jeito da criança querer brincar e a gente deixa, né. Eh
E aquilo vai aumentando e vai insistindo, e cada vez mais a criança demandando mais, né, uma criança trans, no caso, né, demandando mais, pedindo mais. Então, além de brinquedos, ela pede roupa, ela pede para mudança de nome, é um comportamento insistente, não é um comportamento passageiro. Apesar de que no primeiro momento a família acha que aquilo é passageiro e que aquilo vai passar, e nós também achamos isso no primeiro momento, né. As pessoas ao redor começam a dizer para proibir, não, proíbe, deixa de castigo, não deixa brincar de Frozen, não deixa brincar de Barbie, não deixa assistir desenho das princesas, né. No nosso caso, nós temos uma menina trans, então não deixa, dá bola, dá carrinho e coloca para assistir, desenho só de super-heróis, que isso vai passar, é uma fase, né. Então as pessoas falam muito isso, mas não veem que dentro de casa a criança se realiza, a criança fica feliz quando ela brinca com o que ela quer, quando ela veste o que ela quer, o que ela gosta. Ela fica feliz, o brilho no olho é diferente, né. E muitas pessoas falam assim para mim e pra Carla, falavam, né, agora não falam mais: "Vocês aceitaram rápido demais, vocês deixaram a filha de vocês, eh, muito à vontade, vocês deveriam ter pressionado mais, ter proibido mais". Eh, Nós já ouvimos isso, e isso não adianta, né. Então, eh, a família nessas pressões externas e vendo a criança feliz dentro de casa, sendo quem ela é, começa a criar alguns artifícios. Então, deixa eu brincar dentro de casa, deixa eu usar roupa dentro de casa, na rua é outro jeito, a família vai tentando criar artifícios para proteger aquela criança do mundo externo, mas aquela criança, como todo ser humano, ela quer aflorar, ela quer ser ela mesma, independente do local que ela esteja, né. Tá. Aí passado esse primeiro momento da resistência da família, do núcleo familiar ali, das mães, dos pais ou da mãe e do pai, aquela insistência da criança começa a incomodar, né, aquelas vontades não somem, aquelas vontades não passam, e ela vai demandando mais, né. Ela ela quer usar brinco, ela quer mudar o sapato, é o vestido, é a outra roupa, então aquela vontade não some, é cada vez mais insistente, aquilo vai incomodando. Familiares próximos, avós, tios, não entendem, continuam as críticas à família, às mães e os pais. Amigos próximos, inclusive amigos LGBTs, não entendem, começam a criticar as mães e os pais, né. Eh, Nisso, o casal também, começa a entrar em conflito, porque é muito criar filho já é um desafio, né, ainda mais um filho, assim, com esse cenário de diversidade, começa a entrar em conflito, porque às vezes um concorda, um quer deixar, o outro não quer deixar, a gente não entende o que está acontecendo, e a criança querendo existir, né. Vocês adultos que lidem com isso, eu quero é existir, né. Eh a maioria das pessoas culpam no caso, uma das mães, né, quem fica mais tempo com a criança é a pessoa que é culpada. "Ah, então, no nosso caso, aqui em casa, eu fui culpada, porque eu tirei licença maternidade e ficava mais com as crianças". As pessoas falavam assim: "Não, você está criando errado, você está se maquiando muito na frente da criança, você não está". Então, assim, começam a culpar aquele adulto que está a maior parte do tempo com a criança, né. E aí o adulto fala assim: "Gente, não tem nada a ver com isso, a criança que quer brincar, a criança, né, que quer viver". Então, assim, é um cenário de muita loucura, de muita tensão, de muita insegurança, né. Por isso que eu tenho falado muito, a família LGBT, ela precisa ser amparada e acolhida, porque a gente se sente muito só, a gente não os amigos não entendem, as mães, os pais não entendem, quem que você vai procurar? Muitas vezes procuram médicos, né, e pediatra ou psicólogo, e esse profissional também direciona para um outro caminho errado, então a família fica muito sozinha. Eh
E aí, a essa altura, a criança já percebe, ela já sabe, né, a criança é pequena, no nosso caso, foi a partir dos 3 anos, mas a nossa filha desde os 1 ano e meio, 2 anos de idade, já mostrava as questões de gênero dela lá dentro da instituição, do abrigo, né. Então a criança já sabe, isso é muito violento, né, a criança já sabe que ela é inadequada. Né. Então fez uma criança de 2 anos, ela já sofre preconceito pela identidade de gênero dela, isso é muito violento, né. Ela já sabe que os desejos dela incomodam, que o jeito dela querer brincar, dela querer vestir incomoda, que ela não pode andar daquele jeito que ela quer andar, que ela entendeu? Então assim, ela ela não pode ser o que ela é, né. Então desde tenra idade. Agora, a gente imagina como isso pode causar, num jovem, num adulto, né, o que isso pode deixar de marcas num jovem, num adulto, que desde muito pequeno você ser tratado como inadequado, como incorreto, como não faz nada certo, não senta direito, não se comporta direito, né. Hã, aí como eu falei, muitas vezes médicos, pediatras e educadores também não estão preparados, não compreendem, né, então vocês vão ver no isolamento que a família fica isolada, porque família extensa não dá apoio, profissionais não dá apoio, a escola, certamente, dependendo do estágio que está, e se a escola não tiver amparada, que é o segundo pilar, né, o primeiro pilar eu considero a família, o segundo pilar de toda pessoa, né, mas de nós LGBTs é a escola. A escola também não sabe lidar com o tema, né, então a criança não está amparada na família e não vai estar amparada na escola. Na escola ela certamente já vai estar sofrendo bullying, tá, tudo isso, tudo que aconteceu com a gente, viu, gente. Ela já vai estar sofrendo bullying, ela já vai ouvir diretor escolar falando que ela não pode brincar com determinados objetos, ela já vai ser tirada daquela fatídica fila meninos e meninas, ela já vai ser tirada da fila que ela quer estar, vai ser colocada forçadamente na outra fila. Então, assim, não vai poder brincar do que ela quer, das fantasias que ela quer, né, por exemplo, a nossa filha, uma vez ela eu não quero me emocionar, mas não tem como, a Cláudia já sabe. Ela foi tirada da escola, porque ela foi brincar no Castelo das Princesas. E a diretora chamou a gente, falou que a gente tinha que ir, ai desculpa Ju, não queria chorar, mas não vai ter jeito. Chamou Ai, a gente, Jesus. falou que ela não podia brincar naquele brinquedo, que a gente tinha que achar um psicólogo rápido, e encaminhar urgente, porque estava tendo algum problema muito sério, que ela não conseguia controlar aquela criança, e na verdade foi por causa de uma brincadeira de um castelo de princesas, que a criança foi tirada de forma forçada dentro do castelo de princesas, porque ali ela não poderia estar, né, e aí a criança acaba tendo outros comportamento agressivo, né, acaba tendo, ela acaba se defendendo do jeito que ela sabe. No nosso caso, a criança bateu em todas as outras crianças, né, era o jeito que ela sabia fazer. Tem criança que se recolhe, se retrai, tem criança que, enfim, cada uma acha uma saída. A nossa, ela pegou, ela bateu nas meninas, falei: "Como assim não vou poder ser princesa?" "Vou sim", bateu, né. Aí quando chegou em casa, a gente foi conversar, era isso que tinha acontecido, ela tinha sido tirada do castelo de princesa. Olha que absurdo. Então, ou seja, a escola, que é o segundo pilar, ela não está preparada para enfrentar a diversidade, né, e a criança já está sofrendo bullying lá dentro. Aí chega um ponto que a família tem que decidir, que eu falo, né, da minha experiência, tem 2 caminhos, ou ela repreende, proíbe, e aí vira uma turbulência, e aí a gente pode dar um spoiler, tá, isso não funciona, esse caminho não funciona. Ou ela vai para o segundo caminho, que ela vai buscar conhecimento, vai buscar aprendizado.
E graças a Deus a gente procurou esse segundo caminho, do conhecimento do aprendizado, né? Porque a gente não entendia nada, né? Apesar de ser duas mulheres lésbicas, a gente não tinha noção das questões de transexualidade e travestilidade, nenhuma. Nunca tinha ouvido falar. Eu só conhecia aqueles nomes pejorativos que usam na rua, né? Infelizmente. Mas a gente foi atrás de buscar conhecimento, né? Porque qual que é o papel da família? É isso, aí atrás de buscas de conhecimento em qualquer situação. Então, se a criança tem alguma outra demanda, você vai ler livro, você vai procurar na internet, né? A gente está na era do conhecimento, na era digital. De um celular você consegue acesso a muita informação, então não é desculpa. Então, eu e Carla, nós fomos fazer o nosso papel de família, buscar conhecimento, né? E aí começa uma jornada linda, árdua, transformadora e muito profunda, né? Porque a gente se descobre, na verdade, é aquilo que eu digo, a nossa filha, os nossos filhos, né, tem o Luiz também, ele trouxe mais conhecimento nosso, então a gente que precisava deles, entendeu? Eles falaram, a sua filha precisava muito de vocês, eu falo não, quem precisava era nós que precisávamos dela, porque a partir dela, da figura dela dentro de casa, dessas questões, nós acabamos nos descobrindo, né? O que a gente descobre? Que a biologia não define a gente, né? Que, que o ser humano é uma pessoa, o ser humano ele está constantemente em transformação, né? A gente se descobre preconceituosa também, né? Infelizmente, a gente se descobre dentro do armário. Então, eu fui uma mulher que eu vivi no armário até antes da maternidade, eu estava ali, né? Então, eu descubro coisas sobre mim quando eu vou em busca de conhecimento para a minha família, né? Para os meus filhos, né? E aí acende aquele alerta gritante, né? Da importância da mudança social, né? Porque dentro de casa você tem uma criança querendo existir e você não pode tolher isso dela, né? Como será o futuro dessa criança? Como será o futuro dessa família? A gente também acaba ouvindo e descobre, né, que não tem essa questão de opção, de você estimular a criança, o único estímulo que você dá é o estímulo daquela criança ser uma pessoa melhor em tudo que ela faz. É esse o estímulo que você dá, né? Você não é porque minha casa tem uma bandeira LGBT, não é porque eu sou uma mãe lésbica que eu vou estimular a minha filha, o meu filho a ser. E se forem, tá tudo bem. É isso que as pessoas não entendem, né? O que eu falo também, a gente começa em casa a praticar os direitos das crianças, né? Não tem o ECA, não tem o artigo da Constituição, que diz que todos são responsáveis pelo bem-estar daquela criança, inclusive Estado. Então, a gente aplica o ECA dentro a partir da nossa própria casa, né? E aí, nessa busca de conhecimento, para a gente enfrentar esse cenário preconceituoso, esse cenário conservador, a gente vai em busca de apoios, né? Eu sempre uso uma figura assim que me vem muito à cabeça. A gente estava num mar turbulento e a gente precisou colocar um monte de boias para a gente sobreviver e não afundar. Eu usei ontem essa figura, eu estava falando com um rapaz, mas eu me vejo muito assim, né? Então, para aquela família enfrentar esse mar turbulento, ela precisa desse amparo para ela poder passar por essa tempestade, né? E o que a gente foi buscar, né, nessa jornada do conhecimento? O primeiro foi o Hospital de Clínicas, né? Primeiro eu tinha um terapeuta, eu tinha um psicólogo e um amigo muito querido, eles foram me dando norte. Então, assim, eu posso dizer, nós fomos uma família muito sortuda, né? Não sei se é essa a palavra, mas porque eu tinha um terapeuta que entendia do tema e ele foi me direcionando. Falava, Ivone, leia sobre transexualidade e travestilidade, vê se você se encontra, né? Se é o que está acontecendo na sua casa. Então, aí eu já tive
um apoio muito bom, tive um amigo muito querido também que ajudou. Depois disso, nós entramos no grupo de mães, naquela época tinha o Mães pela Diversidade, que a Cláudia também está aqui assistindo, participa, que ajudou demais. Então, ó, a gente foi construindo uma proteção, uma proteção em volta, e engraçado, né, uma proteção de pessoas estranhas, mas que viviam o mesmo contexto. Então, não era a nossa afinidade biológica pelo sangue, né, não era tio, não era avô, não era parentes consanguíneos, mas eram por afinidade de cotidiano, enfim, né. Então, na época tinha o grupo o Mães pela Diversidade, hoje tem outros tipos, Mães pela Resistência, Mães pelo Arco-Íris, enfim, busquem essas mães, porque elas estão vivendo o que você também passa quando você tem um filho LGBT, e Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, está aí uma das importâncias, né, eu como advogada, mas também não é exclusivo de advogado, né, as comissões podem ter outras profissões, né, os membros, já quis entrar na Comissão da Diversidade, conheci pessoas excelentes, conheci a Cláudia, conheci a Raquel, conheci Ricardo, doutora Heloísa, então assim, mais uma proteção, porque eu precisava me proteger, a gente precisava se proteger daquilo tudo que estava acontecendo, e aí a gente vai se fortalecendo, né. Eh, então, tá aí a importância de ter comissão da diversidade sexual e de gênero nas subseções, né, para ajudar essa sociedade, essa família que está lá fora sofrendo e não sabe aonde recorrer, né. Eh, no nosso caso, eu já tinha apoio terapêutico e para alguém que está passando por alguma situação dessa em casa ou conhece, o ideal é que tenha um terapeuta, mas assim, um terapeuta que entenda do tema. Não adianta você buscar um terapeuta que acha que a criança está sendo induzida porque está assistindo Frozen, não vale, né. E é a maioria das reclamações das famílias, que os terapeutas não estão preparados para isso, né, então, é é mais um apoio. Aí amigos, né, quando a pessoa é mãe, quando tem filhos, naturalmente já acontece uma divisão, assim, né, porque a gente acaba indo mais em encontros que têm filhos, tal, mas aí nós tivemos uma outra subdivisão, né, muitos amigos não entendiam o que estava acontecendo e acabam se afastando, né. Outros que não entendiam o que estava acontecendo, mas fizeram essa jornada com a gente também. O que que essa criança está trazendo, o que que essa criança está apresentando, o que que vo então, muitos entram também nesse processo, nesse looping de aprendizado e se tornam, inclusive, aliados, né, isso é muito legal. Agora tem outros que não topam a jornada, enfim, né. Então acho que o caminho é esse, para uma família se fortalecer, a busca de conhecimento, rede de apoio, né. A gente tem aí a internet que nos ajuda muito com essa rede de apoio, com informações, porque a gente precisa preservar o direito dessa criança, dela existir, e o direito dessa família também dela existir. A nossa família LGBT, ela precisa existir. Né, ela tem esse direito também de existir. A gente não tem os deveres? Não paga imposto, não paga tudo? Então a gente também tem os direitos, né. Eh, preservar, o que já está no ECA, como eu falei, e na Constituição, né, esse olhar humano para a criança, esse amparo social, ver essa pessoa como sujeito de direito, né, da dignidade da pessoa humana, porque ela é uma criança, mas ela é uma pessoa, ela é um sujeito de direitos, né, e preservar suas particularidades. Eh, porque se a família, eu tenho falado, assim, nos 4 pilares, né, a família, a escola, segundo pilar, terceiro pilar é o trabalho, e o quarto é a saúde, é o que tem me norteado. Então, se o primeiro pilar ruim é a família, como essa criança vai se defender no segundo pilar na escola? Como ela vai proteger o nome social, o uso de banheiro, proteger ela contra bullying, né, tentar minimamente proteger, né, gente, quando fala proteger é minimamente, porque a gente sabe que então aí se o primeiro pilar falha, a família, se o segundo pilar falha, a escola, como que esse jovem vai estar no mercado de trabalho?
Se ele não vai ter estrutura para enfrentar o mercado de trabalho, que é o terceiro pilar. Ele não vai ter como se manter, né? E aí, então, é um efeito em cascata, né? Como se fosse aquele dominó. O primeiro cai, os outros vão. Assim, a pessoa tem que ser muito forte, muito resiliente para sair, né, dessa situação. A gente também fala que, assim, toda essa trajetória, o problema não é a gente não saber, ou às vezes errar, ou às vezes trocar nome, enfim. A gente sabe quando a pessoa faz de propósito ou quando a pessoa está de mal intencionada, né? Então, não saber é uma coisa, mas vai se educar, vai aprender, vai buscar informação, né? O problema tá quando fala que é mimimi, quando fala que fica tirando sarro, porque não é você que está sofrendo aquilo, né, querido, né, querida? Então, por isso que você fala que é isso. Então, aí que está o problema. Agora, não saber cometer alguma gafe, às vezes acontece, né? Mas assim, a gente até passa, mas chega uma hora que a pessoa tem que ir atrás de uma autoeducação, né? Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, que os pais sabem muito, mas os pais não sabem tudo, né? Os pais, as mães, a família, né? Pode saber muito, mas não sabe tudo. Então, assim, a gente tem que ir em busca daquilo que a gente não sabe e do que a gente precisa aprender, né? Porque senão a família inteira adoece. A família adoece, você perde uma chance de se autoconhecer, perde uma chance de contribuir para uma sociedade melhor, né? E o objetivo da família é esse, né? Ter um filho saudável, um jovem sadio, né? Assim, uma palavra bem ampla, saudável, sadio, a gente sabe que, né? Mas é isso, esse é o nosso papel, né? No dia do juízo final, da prestação de contas, seja lá o que cada religião ou cada crença fale, quando você vê o que você fez com uma vida que foi te dada em confiança, entendeu? O que você fez? Você se desenvolveu, foi atrás ou você ajudou a adoecer uma pessoa, né? Então eu digo muito isso para as famílias, vamos para o lado não é fácil, né, é difícil, mas vamos para o lado de cumprir realmente o papel da família, que é apoiar, essa vida que foi dada em confiança para gente cuidar. Assim, de formas bem gerais, seria isso, Ju e equipe que está aí. Sim, tem muita coisa para a gente falar, né, tá na semana da visibilidade trans, uma semana linda, que não deve ficar restrita só essa semana, mas, assim, o que eu posso contribuir é isso, é falar da minha experiência de mãe, acima de tudo. Seria isso, Belíssimas obrigada. palavras. Fico nervosa, desculpa, viu. Imagina, ouvir mães relatando sobre crianças trans é sempre muito tocante, é sempre muito emocionante, dói, né? Dói. É difícil a gente conseguir avançar nas lutas de homens trans, de mulheres trans, de travestis, adultos, mas você pensar em crianças é muito mais dolorido, é muito mais difícil. A sua luta é belíssima, é inspiração, de verdade, e não vou prolongar, porque são muitas palavras, mas de verdade, muito obrigado por trazer a sua experiência, muito obrigado por dividir as suas dores com a gente, porque eu vejo que através da gente sentindo a dor do outro, é que a gente entende o quanto a gente precisa construir, o quanto a gente precisa lutar, e também o quanto pessoas como, por exemplo, pessoas cis precisam estar à frente dessa luta,
Porque a sua dor às vezes vai te tornar frágil, né? Então a gente que não está sentindo, a gente tem que fazer a frente, a gente tem que lutar para que nós possamos ser ombros, para que a gente possa ser força, para que a gente possa ser mãos para andar de mãos dadas com vocês. Eu vejo desta forma. Eu separei algumas perguntas e acredito que as pessoas possam ter também, mas eu vou reservar para o final, tá? Vou apresentar o Júnior agora, e aí a gente mistura e vocês dois respondem. É legal essa troca. Vou ler o currículo aqui do Júnior. Júnior Lima, formado em administração, homem trans, integrante da equipe administrativa da Casa Neon, a qual tenho a felicidade de compor também, coordenador de mobilização do projeto Cozinha e Voz, que é parceria da OIT com a Casa Neon Cunha, diretor e fundador do time Espartanos, um time incrível de homens trans, é o primeiro time regional do ABC Paulista, formado inteiramente por pessoas trans. É um acontecimento, viu, gente? Eu digo para vocês que vale a pena conferir, é um acontecimento, é um time lindíssimo, é um time de afeto. Eu tenho o prazer de estar ao lado do Júnior e o prazer de aprender. O Júnior, ele tem essa, essa doçura no aprender. Ele tem, além de ser um ícone, viu, gente? Ele é mais conhecido por ser o gato do que ser o fundador do time. Mas trouxe o Júnior para compartilhar com a gente essa vivência de homem trans, para que a gente possa pensar, para que a gente possa construir todas as faces, né, dessa vivência de criança trans. Olá, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui a Ivone, tá? Você pode ficar tranquila que suas falas foram perfeitas, tá? Não precisa se pontuar sobre nada. Quero agradecer, Ju, pelo convite aí. Me sinto muito lisonjeado com isso. E aproveitando, pegando o seu gancho sobre família, Ivone, eu acho que realmente é o nosso primeiro pilar, sabe? Quando se trata de família, é a nossa primeira porta. Quando a gente vai falar, vai se expressar e, tipo, realmente falar, olha mãe, olha pai, eu sou uma pessoa trans. E quando a gente tem esse apoio dentro de casa, ontem eu tive até uma reunião com a Casa Neon e a Prefeitura de São Bernardo, e a gente citou sobre isso. Quando a gente tem um apoio da família, é muito mais leve a nossa transição. Quando não se tem, no nosso primeiro pilar, sendo a família, e a gente não tendo esse apoio, é aí que começa o estágio de depressão, o estágio de suicídio, e por aí vai. Então, tipo assim, quando eu vejo isso, é incrível, porque eu também fui abençoado com uma família que me apoia muito hoje, mas no início da minha transição foi um pouco difícil, mas só que assim, comparado aos meus irmãos, que eu costumo dizer aos meus irmãos e irmãs, foi fácil, sabe? Tipo, a adaptação foi fácil da minha família. Então, eu me sinto muito sortudo por isso. E ver que tem mães que, assim, ó, pega na mão desde criança, não quer corrigir, você é isso, então sim, vamos lá, eu vou te ajudar, é incrível. Parabéns por isso, porque eu conheço muitas famílias que eu vejo os trejeitos, eu enxergo assim, ó, essa criança eu sei que vai ser igual a mim quando eu crescer. E eu vejo a família corrigindo, eu falo, não, não é assim, esse não é o caminho. Então, parabéns pela sua atitude. E aí a gente se retratando aí sobre família ser o primeiro pilar, é, eu digo quando eu iniciei minha transição, né? Minha transição ela é recente, mas enquanto criança, eu era realmente aquela criança que me davam boneca,
e eu tirava a cabeça da boneca para fazer de bola de futebol, sabe? Então, tipo, eu era criança que, tipo, a minha mãe pegava e falava, ó, tem que chegar em casa, eu quero a casa pronta e você em casa. Ela chegava, descia do ônibus, o que que eu tava fazendo? Jogando bola, entendeu? Eu fazia isso. Ela pegava e, tipo assim, o que eu fazia? Tem uma quadra aqui perto de casa, é legal saber sobre isso. E aí, eu gostava muito de jogar bola, sempre gostei. Minha mãe odiava, ela falava, é coisa de homem, que isso, que aquilo. E eu jogava. E aí, o que eu fazia? Os meninos ficavam de tocaia na porta da quadra, porque aí, quando via minha mãe descendo do ônibus lá em cima, me gritava. Aí eu pegava pra dentro de casa. Pra quê? Pra não apanhar, né? Porque era coisa de homem. Mas só que assim, naquela época, eu não me lia como um homem. Porque se hoje a gente está em 2022, na era digital, as informações estão ainda muito leigo em informação, imagina há 20 anos atrás, sabe? Eu tenho 26 anos, há 20 anos atrás. Eu tinha todos os trejeitos. Eu jogava bola, eu só andava com menino. Na creche, para você ter noção, na creche tinha né, assim, os grupinhos. O meu grupo era só de meninos e eu era o líder do grupo, sabe? E olha a loucura, tipo assim, eu na época identificava como uma mulher, mas só que pela informação ser muito leiga, né? E aí eu trago um outro pilar, que é a educação, que é a escola, sabe? A escola sempre impõe isso. Então, na creche, um exemplo, tinha esse grupo de meninos, aonde, né, eu era o líder do grupo, mas só que eles sempre faziam o quê? Foi o que a Ivone falou, sempre mudava eu pro outro lado. Eu não me sentia confortável, mas eu falava, tá, ok, porque realmente, né, a minha figura nesse momento é uma figura feminina. Então, ok, mas só que talvez se lá naquele momento já tivesse uma educação, não, eu não poderia dizer educação, né? Mas como a gente fala de escola, a gente fala, tivesse uma educação ali naquele momento sobre identidade de gênero, sobre pessoas trans, eu acho que a figura seria muito diferente no modo geral. Não só a minha figura, mas eu acho que no modo geral. Porque a escola também é o lugar onde se pratica o bullying, sabe? É onde tem a piada disfarçada, porque é uma coisa também que eu citei, no Senai também. Tivemos uma palestra de diversidade no Senai, junto com a Casa Neon, referente ao projeto Pus em Voz. E aí tem a famosa piada disfarçada. Como que é isso? E eu não aceito, inclusive, até se eu vejo com o outro. Você fez uma piada comigo, todo mundo riu. Para não ficar chato, eu também sorrio. Mas eu sei o quanto que essa piada me feriu. Eu sei o quanto machucou, o quanto que doeu, mas eu tô rindo, porque eu quero. Mas só que eu já fiz isso, sabe? Eu já fiz isso, mas hoje, com a leitura que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não permito mais isso. Eu posso ver o meu irmão ali rindo sobre aquilo, mas eu sei o quanto que dói. Então, eu mesmo corrijo. Então, e a educação, né? A educação existe isso, né? Aí vem o bullying da escola, que aí, você quer parecer mulher, você acha que você é um homem. E sem contar as piadas com as palavras pejorativas que existem, sabe? Então, tipo assim, na escola é onde começa tudo. Claro, a família, a aceitação da família. Mas só que a escola é lidar com as outras pessoas. É lidar com um público muito vasto, sabe? Com as piadas. E não ter essa educação, que é errado eu falar educação, mas não ter isso no âmbito escolar, mostrando, ensinando, nem que seja em formas de palestras, em formas de conscientização, ou que seja cartazes. Não se tem, gente, não se tem, porque ainda é lido de uma forma muito preconceituosa, quando você vai abordar os temas sobre a comunidade em geral. Mas quando você vai falar de pessoas trans, ainda é muita ignorância, sabe? Tipo, se existe muita ignorância. E como é que a gente vai falar de inclusão que na escola é o primeiro passo de inclusão sobre a gente, sabe? É ali que a gente vai ter a nossa primeira vivência com outras pessoas, é ali que a gente vai desenvolver. E a Ivone falou sobre uma coisa muito importante, que as pessoas, ou elas são bem retraídas, mas é justamente por isso. Ou vocês vão costumar encontrar pessoas trans início de T, normalmente, ou elas são muito explosivas, com tudo,
ou elas são bem retraídas. Eu já fui uma pessoa muito retraída, aonde se alguém falasse comigo, eu ficava vermelho igual um pimentão, queria me enfiar embaixo da terra, porque quando eu falava quem eu era, mas você não é isso, mas você. E é louco isso, porque machuca. E eu falava, realmente, eu não sou isso. E eu ficava retraído, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. A partir do momento que eu me encontrei, que eu falei assim: olha, eu sou uma pessoa trans, sabe? Eu não sou uma mulher, eu sou um homem trans, eu sou uma pessoa trans. Mudou o cenário. Mudou, porque hoje eu sou quem eu sou, hoje eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo, a Juliana me conhece bem. Então, essa pessoa que eu sou hoje é muito diferente da pessoa de anos atrás. Muito, muito diferente da criança que eu fui lá atrás, sabe? A criança que eu fui lá atrás, eu não conseguia me socializar, eu tinha poucos amigos, eu ia para a escola com roupas masculinas, porque eu costumo brincar com a minha mãe, eu falo assim: mãe, olha, eu sei que eu nasci uma pessoa trans, eu sei que eu sou um homem trans, mas só que assim, a senhora me ajudou nos trejeitos, por quê? A gente passou por dificuldades, sabe, quando era criança. E minha mãe às vezes não tinha roupa para comprar. E eu tinha um irmão mais velho que eu. Então, quando ela não conseguia comprar roupa e tudo mais, ela pegava o quê? As roupas que sobravam do meu irmão, eu usava. E eu amava. Eu amava, gente. Então, tipo, quando ela inventava de vir com uma saia, eu ficava: meu Deus do céu. Mãe, por quê? Eu também, para além disso, ia para a igreja. E aí minha mãe, ela é missionária, inclusive, sabe? Da igreja. Então, tipo, ela me colocava a saia, dava no meio do culto, eu saía pra rua pra jogar bola. Levantava a saia, ia jogar bola com os meninos na rua. Ela saía da igreja doida comigo, sabe? Então, eu costumo brincar com ela e falar assim: olha, você me ajudou aí nesse processo a me aceitar, porque desde criança as roupas masculinas já me cabiam. Ela já me colocava isso. Então, tipo, eu brinco com ela. E aí, eu estou falando muito sobre a educação escolar e a família, porque agora, voltando um pouquinho do assunto da família, a minha mãe ela é missionária, né, de igreja evangélica, cristã, come Bíblia mesmo, sabe? Se você falar, você já leu tal capítulo, versículo, leu todo, sabe? E no início eu sei que foi muito difícil para ela, porque assim, existiu, eu saí do armário 2 vezes, né? Quando eu me assumi, na época até então, uma mulher lésbica, que foi difícil, e aí depois eu tive que me assumir novamente para ela, uma pessoa trans, um homem trans. Então, tipo assim, para ela foi digerir 2 processos muito difíceis, mas eu digo mais para vocês, o processo quando eu falei para ela que eu era um homem trans foi muito mais fácil do que o processo quando eu disse que eu era uma mulher lésbica, sabe? E aí, com a transição, eu aprendi muito com a minha mãe, sabe? No começo, para ela, foi difícil digerir, que ela andava ali entre ele e ela, mas só que assim, dói. Mas só que eu também tenho que entender o lado da minha mãe. Eu tenho que entender que foram 22 anos ela me chamando de ela. Eu não posso cobrar dela, tipo assim, em um ano, ela me chamar só de ele, sabe? E é aquilo, existe a autocorreção e eu sabia que não era por maldade. Ela mesma falava: desculpa, mas você tem que entender um processo. Às vezes doía, mas aqui eu entendi o processo dela. Então, a minha mãe, ela foi uma pessoa incrível. E hoje, o que eu costumo dizer com ela. A gente brinca, eu falava: mãe, eu nunca pensei que eu poderia ter essas conversas com você, sabe? Tipo, de sentar e falar: nossa, mãe, olha a minha barba aqui, sabe? Tipo, um exemplo, a igreja é aqui na esquina da rua, é a igreja que eu cresci. Então, todos me chamam de Júnior, mas não foi eu, gente, foi ela, sabe? Tipo, olha o quão incrível é isso. Ela é missionária da igreja. Ela, se alguém me trata como no caso, gênero feminino, ela mesma corrige. Se alguém me chama do meu nome morto, ela mesma corrige. Isso é incrível para mim, porque eu sei o passo que foi para ela. Eu sei como é que foi o processo dela. E ver hoje, tipo assim, ela me aceitar, ela me respeita, ela me apoia. É uma coisa assim que eu digo e repito, se torna muito mais leve a minha transição. Quando dentro de casa vem a aceitação da sua transição, a gente replica de uma forma muito mais leve ao outro. Porque quando a gente encontra um outro que não tem o apoio da família, a gente fica: calma, você não precisa odiar o mundo, vamos se ajudar. Porque eu sei a ajuda que eu tive, o apoio que eu tive. Então, se eu tive esse apoio, eu vou replicar o próximo,
sabe? Porque quando a gente não tem o apoio da família, eu não posso dizer enquanto vivência, sabe? Mas só que eu escuto muito dos meus falando, nossa, parabéns, nossa, que sorte que você tem. Mas só que assim, eu costumo pegar e vem cá, e eu trago aqui para casa, sabe? Tipo, eu trago para conhecer minha mãe. Eu costumo, que nem a Ju comentou, né? Tá na minha bio. Eu sou um fundador e diretor de um time formado só por pessoas trans. Hoje o time só existe em homens trans, mas é aberto a todo o público trans. E às vezes eu trago os meninos aqui, faço churrasco, roda de conversa aqui em casa, os meninos falam, meu, sua mãe é incrível, sabe? Porque ela não faz acepção, ela cuida, ela tem aquele cuidado. Às vezes, tipo assim, existe um homem trans que está em início de transição, e às vezes ele ainda está performando a feminilidade. E aí ela tem esse cuidado de me chamar de canto e pergunta, filho, me tira uma dúvida, é uma mulher trans? É uma mulher cis? É uma mulher lésbica? É um homem trans? Só para mim ter esse cuidado. Eu falo, não, mãe, é um homem trans. E ela, a partir daí, ela respeita demais. A mãe é assim, surreal. Eu acho que esse pilar da família é muito incrível, a aceitação, o respeito, o entender, o falar assim, é coisa de criança, é fase. Não, não é fase. Se a criança hoje tem um entendimento que ela é uma pessoa trans, ela é uma pessoa trans. E eu digo mais, as crianças são as pessoas mais incríveis quando você diz sobre transição, porque são as crianças que mais corrigem os adultos. Eu digo por já ver isso e, tipo, meus olhos encherem de lágrimas sobre isso, porque no início da minha transição, eu tava muito nisso, tipo, as pessoas me chamavam de ela, e ainda eu ficava, tipo, tá, eu sou ela. E a criança, tipo, me conhecia, não pai, não mãe, é ele, é o Júnior. E eu ficava, meu, nem eu tenho essa força que essa criança tá fazendo, sabe? Então, tipo, é muito incrível isso, a força que as crianças conseguem ter. E a gente, mais uma vez, a gente tá na era digital, gente. Hoje se trata de um pouco de ignorância. Se a pessoa não sabe, a gente ensina, não tem problema. Mas se a pessoa continuar não sabendo, mesmo eu ensinando, aí eu acho ignorância, porque a gente tem internet. A gente coloca lá pessoas trans, homens trans, mulheres trans, transmasculinas, mulheres travestis, a gente acha informação, sabe? E quando eu vejo uma criança replicando um ensinamento a um adulto, a gente fala o tanto que tá evoluído, sabe? O tanto que as crianças de fato sabem quem elas são. Então, quando a gente aborda a criança falando, não, ela não é, é uma fase, tá errado. Tá errado, porque as crianças são as pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu digo também para com o próximo, hoje a gente tem no time, eu tenho um atleta que ele é pai. Ele é filho de uma criança, do Arthur, de 5 anos. Meu, esse menino, ele é surreal. Ele vai aos jogos, ele fala, pai, tipo, eu vejo assim, tipo, e ele fala, se referindo. Aí existia uma situação onde alguém tratou no feminino, e ele mesmo corrigiu essa pessoa. Não, não é uma mulher, é um homem. E, tipo assim, é incrível isso, sabe? Essa leitura é simplesmente incrível, porque é uma criança. Como uma criança consegue ter essa leitura e uma pessoa adulta não? Sabe, a gente tende a onde está o ponto da ignorância. E não está certo, não é correto, porque a gente entende o quê? A criança de 5 anos, ela ainda não sabe ler. Algumas sabem, algumas não sabem ler sobre tudo, mas só que ela consegue entender. Olha a dimensão disso. Agora um adulto, ele está com a informação, com a internet, com tudo na mão e ainda prefere ser um ignorante. Falar, eu não sei. Tá bom, você não sabe, eu vou te ensinar. Mas se você continuar replicando isso é ignorância, né? Porque ninguém é obrigado também. Um exemplo que eu costumo dizer. Existem as bolhas, né? Que a gente costuma falar assim. E aí, um exemplo: uma pessoa, ela é uma pessoa cisgênera e a bolha dela é totalmente cisgênera. Então, eu vou entender ela falar, Júnior, olha, eu não tenho esse costume, esse âmbito, você pode me explicar, me mostrar? Claro, sem problema nenhum. Mostrei, vai buscar essa informação. Agora, uma pessoa que está dentro da bolha, da comunidade em si, está convivendo com pessoas LGBT a mais aí, pessoas trans, não tem como a gente estar explicando, ficar ensinando para essas pessoas que convivem com pessoas, sabe? É errado a gente ficar o tempo inteiro ensinando as pessoas do nosso próprio meio, sendo que a informação é para nós, é para a comunidade, sabe? E quando eu vejo uma pessoa vindo me abordar
uma pessoa do meio, da sigla, da comunidade em geral, me abordar sobre, eu sou uma pessoa não ignorante, mas eu falo, olha, como isso? Como você me vem fazer essa pergunta? Sendo que a informação está aí. E eu costumo dizer e falo, eu conheço pessoas cisgêneras que jamais iriam fazer essa pergunta. Elas teriam a proatividade de buscar informação e depois vir me questionar, Júnior, isso está correto? Eu estou fazendo da forma correta? Tá certo? E não vir me abordar de uma forma totalmente errada, ignorante e que me fere antes de buscar informação. E é uma pessoa da comunidade, é isso que eu não compreendo. E uma pessoa, às vezes, da comunidade, se tratando de crianças, também fere uma criança trans. E com isso, gente, quando a gente vê uma pessoa da nossa comunidade ferindo a nós mesmos, se tratando de uma criança que está em processo, com uma aceitação com ela mesma e vendo, entendendo que ela é uma pessoa trans, e ver uma pessoa da comunidade ferindo ela, isso só faz com que ela pense, será que realmente eu sou? Será que é real? Será que não existe isso? Porque, um exemplo, hoje, eu digo enquanto vivência mesmo, tá? Eu tô falando como vivência, porque é real. Quando eu iniciei minha transição, de fato, né, com os hormônios e tudo mais, as pessoas que eu tinha um convívio com ela, que eram mulheres lésbicas, falavam, isso é uma fase, isso vai passar, não é possível, não tem como. Aí eu fico, aí hoje eu paro e penso, era a minha própria comunidade. Eram as minhas amigas, sabe? Que não queriam, que não apoiavam. Aí para e pensa, como são para as crianças ouvir uma pessoa que vê como inspiração, ou tipo, porque hoje uma criança, ela vê uma pessoa LGBTQIA+, PN, ela já se inspira, sabe? Porque ela já vê, já consegue ver a oportunidade de se aflorar ali e ver aquela pessoa que ela se inspira falando, não, você é um homem cis gay, não, você é uma mulher cis lésbica, você não é uma pessoa trans. Isso dói, isso faz com que a gente cancele por muito tempo. A minha transição com hormônios hoje, ela faz, hoje não, né? Esse ano vai fazer 4 anos, né? Mas só que assim, a minha transição, se eu não tivesse escutado pessoas, justamente essas pessoas, já teriam 8 a 10 anos, sabe? Olha o tempo que eu deixei passar por conta das pessoas que estavam no meu âmbito, no meu convívio, falando, não, que inclusive pessoas que eu me relacionei, falando, ó, se você fizer isso, eu saio da sua vida. Eu falava, não, então eu não sou um homem trans, mas eu sabia que eu sabia que eu era uma pessoa trans, mas por conta das pessoas do meu convívio, eu deixei. Então, imagina, seriam 8 anos de transição que eu teria. Agora, imagina vocês se hoje a informação ainda é leiga sobre pessoas trans, assim, a informação tá aí, mas ainda muita gente é leiga, imagina 8 anos atrás. Como que era tudo? Imagina, aí eu vou puxar um pouquinho um fiozinho, que eu tô costumando dizer, o fiozinho da linha do tempo. Há 62 anos atrás, temos a informação já, de que as pessoas retificavam o nome, mas só que assim, retificação era um crime. Há 62 anos atrás era um crime. As pessoas, até mais, na verdade, era um crime. Então, um exemplo, a pessoa estudou. Aí ela retificou o nome dela. A partir do momento que ela retificou tudo que ela estudou, todo o conhecimento que ela sabia, era perdido. Porque se fosse descoberto que essa pessoa trans tinha o nome retificado, era um crime, a pessoa era presa. Então, aí vem um questionamento. A informação que eu tenho são 62 anos sobre retificações, alteração e tudo mais. E ainda a informação é muito leiga, gente. O que a gente tem hoje é muito leigo, sabe? São 62 anos aí de luta. Na verdade, são muito mais anos, muito mais. Mas eu digo sobre história, eu tô puxando linha do tempo, sabe? E aí, pessoas trans se assumiam, né, no gênero masculino, as pessoas sumiam, as pessoas morriam, sabe? Então, olha o quanto de gente que teve que morrer, sabe, para eu estar aqui hoje, sabe? Olha o tanto de gente que teve que se submeter a estupros, a assumir, a ter que andar o tempo todo com arma, para não ter abusos, a pessoas se suicidarem, e por aí vai, para eu estar aqui hoje, de uma forma abrangente,
sabe? É leve, passando isso para vocês. Mas olha o quanto que é doída a nossa história, a nossa trajetória para estar aqui hoje. E pessoas e serem ignorantes, sabe? Com a gente, com as pessoas trans. E aí, eu digo mais, como que são 62 anos que eu tô puxando esse fio? Como que a gente ainda lida da forma que a gente lida com crianças, sabe? Como? Se a gente tem toda essa informação, se as pessoas elas se assumiam pessoas trans, eram pessoas que elas se assumiam depois de muitos anos, mas só que desde criança se identificavam também. Mas só que antigamente era muito pior que hoje, sabe? Uma mulher vestir calça antigamente já era considerado um homem. Já era a pessoa, ela já automaticamente já era vista com outros olhos, sabe? Eu já ouvi relatos e eu conheço pessoas aonde ela falava, Júnior, eu usava calça porque eu odiava saia, me assava todo, mas só que eu não era um homem, mas só que eu vivia armada, porque isso já era sujeito a um abuso, porque ela falava, eu ia lá pros cafezais e tudo mais, ali era a oportunidade de haver estupro. E não é isso. Então, pensa hoje uma pessoa trans se assumindo há anos atrás, sabe? E é uma vergonha, porque com o dossiê que saiu, a gente ainda continuar no país que mais matam pessoas trans, sabe? Isso dói tanto, porque como isso? Mas aqui também é o país mais misógino que existe, porque se você for procurar nas pesquisas, quando você diz sobre pornografia, as pessoas trans são as que mais estão em altas, sabe? Como você vai matar? Como é o país que mata mais pessoas e também é o país que mais sexualizam as pessoas trans, sabe? Então isso dói muito, isso machuca muito, porque eu costumo dizer, Júnior, eu estudei, eu sou formado em administração, mas é porque eu suei muito, mas eu me formei em administração enquanto eu era uma pessoa cis. Porque eu sei o quanto que é complicado hoje uma pessoa trans. Porque quando eu me formei, eu era uma pessoa cis. E eu sei a luta que foi, gente, para me tirar o meu diploma retificado. Eu sei o quanto que eu me feri, quanto eu me machuquei, eu tive que ficar tocando na ferida, que doeu para conseguir o meu diploma retificado. É claro, hoje a gente consegue ter uma abrangência muito melhor, assim, um apoio, um auxílio. Eu digo, hoje um exemplo mesmo, a Juliana, sabe? A gente tem um grande apoio, um grande auxílio com isso. Mas só que assim, e as pessoas antes de mim, o que passou, sabe? E eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, sabe? Graças a Deus, eu trabalho na Casa Neon Cunha, que é um lugar assim incrível, incrível de estar, porque a minha vivência, as pessoas também, em questão da formação que eu tive, graças a Deus eu sempre consegui, sempre me impor nos lugares, conseguir cargos de lideranças, também, enquanto pessoa hoje, né? Enquanto pessoa hoje, eu consigo ser quem eu sou, consigo me expressar, eu consigo desenvolver conversas. Isso aqui, gente, eu falo para vocês, antes da minha transição nunca existiria. Porque eu nunca conseguiria me expressar da forma que eu estou me expressando aqui. Porque era muito complicado, sabe? E aí, a gente voltando para o fio da criança, eu digo, é mais uma forma de autocrítica. E eu acho que a Ivone aí pode me ajudar, porque uma criança trans, ela precisa de psicólogo, e não uma pessoa cisgênera. Por quê? Por quê? Não entendo isso, sabe? Porque nós, pessoas trans, precisamos de psicólogos e não as pessoas cisgêneras que não entendem, sabe? O porquê disso? O porquê é só a gente que precisa passar por tratamento psicológico e as pessoas cisgêneras não, nesse âmbito, sabe? É o tempo todo a gente sendo pautado como, olha, precisamos de acompanhamento psiquiatras, precisamos de acompanhamento psicológicos. Mas tá, a gente faz todo esse processo com nós, a gente faz isso. Mas só que, para justamente uma pessoa cis que não faz isso, teria a gente com muita facilidade, sabe? Então, assim, por que não essas pessoas também não? Porque esses temas não são abordados para essas pessoas também? Porque só nós, porque a gente cuida, eu me cuido, porque eu sei o quanto que já doeu, sabe? Eu me cuido pra caramba. Mas só que, assim, é muito fácil uma pessoa que não faz nada disso
ela vem e me fere muito fácil, porque ela sabe onde toca, ela sabe onde machuca com muita facilidade. E aí a gente, às vezes, aí é o que eu digo, às vezes vai ser uma pessoa muito expansiva, vai falar A, vai falar B, dependendo, vai até para cima por conta de agressão, mas justamente porque a gente está se cuidando tanto para não se machucar, e uma pessoa ela vem com tanta facilidade, toca na ferida assim, ó, cuida e se respalda ali, é como se foi pro lixo, foi pro saco, sabe? Então, o porquê não? Eu vou deixar esse questionamento, depois a gente vai ter a roda de conversa, né, as perguntas, e eu quero entender o porquê não também, sabe? Porque é só a gente que se cuida, é só a gente, as pessoas que se preocupam. Um grande exemplo mesmo, eu vou sempre citar a Ivone, porque, de verdade, assim, hoje eu tô tendo a primeira vivência, assim, de conhecer ela, conversar com ela, mas eu já sei sobre você, Ivone, é incrível isso, porque ela é uma mãe lésbica, sabe? Ela é uma mãe lésbica. Eu imagino o quanto que ela também sofre com isso, que ela citou, sabe? Ela escutar que ela é uma mãe lésbica, ainda assim, e ter uma filha trans, o quanto que esse círculo deve pegar para ela. Mas aí a gente para e pensa, a gente está cuidando da criança trans. E a mãe da criança trans, como é que fica, sabe? Porque a gente só se preocupa com a nossa saúde, está certo. Tá certo. Mas só que assim, no geral, todo mundo tem que se preocupar com todo mundo. Porque eu me preocupo comigo, vocês estão se preocupando comigo, a comunidade que se preocupa está se preocupando comigo. E com o outro que fere a mim, sabe? É isso que a gente tem que pegar também. Porque, um exemplo, eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me cuido psicologicamente, eu tenho a saúde mental, está ok. Mas uma pessoa que vê uma pessoa de fora vindo me ferir, e ela lendo isso para ela, isso pode afetar em níveis de depressão, de suicídio, síntome de remédios e por aí vai, porque eu já vi isso. Eu nunca vivi isso, mas eu já vi amigos meus vendo outros me ferirem e ele pegar isso para ele porque ele era uma pessoa trans que até então não era uma pessoa trans. Por quê? Ele se acudia por ver o que eu passava e ele não queria passar isso. E quando eu entendi, eu falei assim, não, então peraí, tá errado, porque eu aceitava e tipo assim, eu falava, meu, quer saber? Tá bom, por quê? É aquilo, a gente entende, minha saúde mental tá ok, porque eu me cuido, eu não tô nem aí, mas só que assim, eu hoje eu tenho um autocuidado com o próximo que vê isso, sabe? Porque pra mim não tá doendo, já doeu, claro, mas e pra ele que tá começando? Que ele vai entender que ele vai começar a levar isso também. Então, hoje, quando eu vejo uma ignorância, algo que vem a replicar para me atingir, eu vou replicar de volta. Para ele entender o que está começando, entender que ele também pode, sabe? E que ninguém vai afetar isso, que ninguém vai mudar isso, ninguém vai tirar ele de ser uma pessoa trans. E eu acho que a partir daí, a gente começa a criar um fio quando a gente vem lá das crianças. A gente começa a olhar as crianças, tem que se olhar as crianças como elas um sinônimo de autoridade, de independentes, porque elas podem sim escolher quem elas querem ser, sabe? Elas podem sim falar, olha, eu sou sim um homem trans, uma mulher trans, travesti, um homem trans masculino. Ele é sim, ela é sim. Você não tem o direito de pegar e falar assim, não, você tem que ir no médico, não, você tem que ir no psicólogo, não, a gente vai tratar isso. Não, não é uma doença, já saiu. Tanto é que a gente já saiu, infelizmente, a gente teve por um tempo lá nas cláusulas de ser uma doença uma pessoa trans, ser uma doença. A gente já saiu disso há muito tempo, sabe? A gente não é mais uma doença, tem que ser tratado. Tem que ser tratado você, que pega na minha mão e vai falar assim, vamos lá no psicólogo, eu vou tratar você, não eu. Agora você não sabe quem eu sou, então eu vou tratar você. Então eu acho que a criança, ela hoje, ela tem muito mais a informação e absorve de uma maneira muito melhor e muito mais amistosa, carinhosa e que entende de fato do que um adulto, sabe? Então, tipo assim, se a gente entende isso e foca ali, ó, vamos lá nas crianças, vamos focar ali, meu, as gerações vai se evoluindo de uma maneira linda, aonde, um exemplo, eu falar que eu sou um homem trans não vai chocar, sabe? Eu chegar num lugar, numa palestra enfim, eu falar eu sou um homem trans não vai chocar, porque é das crianças que vem a educação. Elas vão replicar isso, elas vão ser os nossos adultos daqui para frente. Então elas vão olhar, tá bom, você é um homem, sabe? A nomenclatura trans não vai afetar, não vai atingir o tanto que hoje afeta, sabe? Porque aí muda o contexto. Quando, tipo assim, eu chego num lugar, gente, eu não apresento, olha, eu sou o Júnior, eu sou um homem trans. Não, não, eu sou o Júnior.
Aí, um exemplo, aí surge de saber que eu sou um homem trans. Parece que a figura muda, sabe? Parece que eu viro um laboratório, melhor dizer. Um laboratório, porque aí começa você fez cirurgia? Você quer mudar o sexo? Mas você já mudou seu nome? Qual era seu nome antigo? Aí eu falo, não é assim, eu continuo sendo Júnior. Eu não virei um laboratório só porque eu falei que eu sou um homem trans, eu continuo sendo Júnior. Aí agora sim, se a pessoa falar assim, nossa, que legal, mas como é sua vivência? Aí já muda, sabe? Aí saber sobre a minha vivência, sobre as minhas histórias, sobre o que eu já passei, entender isso, aí eu acho incrível. Agora, vir me tratar como um laboratório, eu acho tão pesado, é tão complicado. Aí, mais uma vez eu digo, imagina uma criança trans ouvindo isso, mas ela não escuta. Ela escuta, não, é uma fase. Não, isso vai passar. Não, vamos ao médico. Aí, quando vai no médico, o médico fala, não, eu vou passar um remédio aqui, mas, mãe, é uma fase, isso passa. Aí, olha tudo isso. Aí, você vai para a escola, os amigos replicam bullying. Aí, olha como a pessoa começa a se tornar uma pessoa retraída. Porque a todo momento as pessoas anulando quem ela é. A todo momento falando que não, você não é isso, você não é isso, você não é isso. E aí você pode ver que quando a pessoa ela se identifica uma pessoa trans, já se passaram muito tempo. Ivone está sendo uma mãe incrível justamente por ela estar colhendo uma criança e estar conseguindo fazer com que a criança fale, olha, você sim é uma pessoa trans e não importa o que as pessoas dizem, você continua sendo uma mulher trans, sabe? Mas sabe que imagina as pessoas que só ouvem não dentro de casa, ouvem não na escola, ouvem não na rua. Ela vai passar a linha do tempo dela todinha sendo uma pessoa que ela não é. Isso dói. Isso dói porque isso faz com que a gente se retraia. E aí, quando a gente desabrocha, a gente sai da larva e vira uma borboleta, isso é louco, porque a gente fala, meu Deus, como assim esse tempo todo eu não me achei, agora eu tô me achando, agora eu sou quem eu sempre quis ser. Aí eu paro e penso, como é que eu me permiti durante tantos anos deixarem as pessoas imporem quem eu sou, sabe? Como? E, tipo assim, claro que eu já entendi, mas só que por muito tempo falam, já seriam 8 anos de transição, hoje eu vou fazer apenas 4, sabe? Tipo, esse ano eu passo 4, mas seriam já 8 anos. Tipo, como me permitir por tanto tempo pessoas cisgêneras falar quem eu sou, sendo que não. Quem eu sou, só eu sei quem eu sou, sabe? Só eu posso mostrar quem eu sou. E é isso, sabe? E eu trago aqui, vocês trazendo essa porta, abrindo isso, é muito incrível, assim, sabe? Para além de São Paulo, vocês trazerem isso para São Bernardo do Campo, para a região da ABC, que não se existe, eu falo isso agora como o fundador e o diretor de time de pessoas trans, é surreal. É surreal, porque hoje eu estou trazendo uma coisa para o ABC que não existe nada referente a esporte. Um exemplo, vamos citar, o esporte. Você não se vê falar sobre um esporte da comunidade geral. Da comunidade LGBT não existe uma equipe de esporte, uma equipe esportiva na região do ABC. O primeiro time que foi feito foi Espartanos, e ainda assim foi por pessoas trans, que a informação ainda é muito leiga no ABC. E a partir disso, tipo assim, eu fico muito longeado e tipo, feliz que a partir do Espartanos está começando a vir, olha, Júnior, me ajuda a se criar um time de vôlei de meninas trans, e eu vou ajudar. Olha o tamanho que isso, a proporção que se toma. Assim como vem uma mulher cis lésbica querendo criar um time feminino. Olha para onde a porta se foi, sabe? Não só ficou no meio trans, se abriu às outras siglas da comunidade. E eu acho que é isso. A gente começa a entender a proporção que se toma trazendo tudo isso para a região do ABC e São Paulo, né? Mas só que assim, no ABC é muito, muito leiga a informação sobre tudo. E vocês trazendo isso é um marco assim, ó, incrível, incrível para tudo, sabe? Porque é aquilo, a gente sempre entende que o tempo todo a gente tem que bater para conseguir as coisas. A gente tem que discutir, a gente tem que brigar, tem que replicar o ensino o tempo todo. E aqui foi de uma forma que, tipo, Júnior, você está convidado. Eu fiquei, caramba, olha a evolução, olha a linha do tempo como se mudou, sabe? É uma linha do tempo onde se eu falasse que eu era um homem trans, eu sumiria ou eu morria.
e hoje eu estou sendo convidado para fazer uma palestra, uma conversa, uma roda dessa, sabe? Olha como destoa, olha como muda. Então, se isso mudou, porque as informações a gente também não pode pegar lá para a gente, acolher e conseguir mudar o nosso pensamento, sabe? Então, fico muito feliz, agradecido aqui. Juliana, obrigado pelo convite. Vocês aqui que estão presentes também, eu fico muito feliz aqui de estarem presentes, ouvindo. Isso é uma honra para mim, de fato, porque eu, enquanto homem trans, formado, que trabalho, eu sei o quanto que isso é grande para nós, enquanto homem trans que tem vivências negativas, ruins, eu sei o quanto que isso é grande para nós, isso é um feito, assim, surreal, enquanto homem trans que lida com um coletivo de 25 homens trans que passam por muitas dificuldades, eu sei a aporte que isso está sendo, sabe? Então, obrigado por isso. Fica aqui, né, meus agradecimentos, e aí a gente agora vai para as perguntas. Obrigado, Júnior, querido. Muito obrigado por dividir a sua história, a sua vivência. Muito obrigado por trazer questões para que a gente possa refletir, para que a gente possa evoluir, né? Como OAB, como comunidade, como seres humanos. Antes da gente começar as perguntas, eu vou ter que só adiantar um pouquinho as perguntas, que a gente saiu um pouquinho do cronograma, né? Mas eu só quero agradecer a presença da Cláudia, de Santo Amaro, quero agradecer ao Marcelo Guimarães, secretário de Comunicação da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, agradecer a presença de Heloísa Alves, nossa presidente da OAB São Paulo, Comissão de Diversidade, uma parceira. Quero relembrar aqui, e está gravando, viu, Elo? E agradecer o seu comprometimento, agradecer o seu apoio para que hoje nós possamos estar neste sábado discutindo sobre esse tema. Se nós estamos aqui na OAB São Bernardo do Campo, a gente tem muito que agradecer a sua luta, a sua ajuda, e como eu sempre faço e sempre vou fazer até o final da minha gestão, agradecer as pessoas que eu conheci através de Adriana Galvão. Eu, todas as oportunidades, agradeço, porque mudou toda a minha trajetória, mudou todo o meu rumo, e hoje estou aqui tendo o prazer de ouvir Ivone, ouvir o Júnior, a partir de vocês. Quero agradecer também a presença da Samara, nossa coordenadora na Casa Leão Cunha, uma querida, uma psicóloga fantástica, que nos ensina, e eu quero agradecer muito, Sá, por essas oportunidades, esses encontros. Foi a partir da nossa coordenadora que a gente pôde estar nesse encontro júnior, esse menino que vocês viram, um doce. E vamos às perguntas. Eu vou fazer algumas, se alguém quiser fazer perguntas, levante a mão. Eu acho que a Tamires me ajuda nisso, né? Tá. Sim, sim. Perfeito. A minha primeira pergunta eu queria fazer para a Ivone. Na verdade, são duas perguntas, vou fazer as duas e aí você responde como for melhor. A respeito dos amigos LGBTs, Ivone, eu fiquei bem chocada com essa questão de saber que pessoas dentro da comunidade fizeram com que a vivência e a construção dessa trajetória da sua filha se tornasse dificultosa, dolorida. E eu gostaria que você
desse uma maior ênfase a isso e nos alertasse quanto a isso, porque a gente fica muito sofrendo as nossas feridas, né? Passando pelas nossas dores, enquanto mulher cis lésbica, enquanto homem cis gay, e todas as siglas, né? Mas a gente não pensa muito sobre as outras. E você é um plus, né? Você é uma mulher lésbica que tem uma criança trans, você é um plus, é uma enciclopédia para gente. Então, eu gostaria que você deixasse mais alertas a respeito disso. E o segundo, eu tenho uma grande preocupação com essa questão de identificação, né? É muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil você conseguir identificar uma criança trans. E como a gente conversou bastante, o seu relato a respeito da percepção da sua filha, ela é muito semelhante à percepção da filha da Tamires, né? E eu gostaria de saber, você estando no Mães pela Diversidade, não sei se existem mais mães com crianças trans que trazem desde criança essa vivência, mas outras peculiaridades, algumas características que essas mães também identificaram, para que a gente consiga acender um sinal de alerta, né, e refletir a respeito disso e evitar sofrimentos. Entendi. Sobre os amigos, porque assim, o Pedro Samarco, nós fizemos uma live com ele em Santo Amaro, e ele tem, eu não sei se alguém conhece, eu conheço, mas eu ainda não li, que é o livro Homofobia Internalizada, que no caso, Homotransfobia Internalizada, né? Porque nós temos isso. Quando eu falei que a gente vai buscar o conhecimento, a gente se descobre preconceituosa, e eu também era. Eu também reproduzia falas dentro de casa, naquele binarismo, né? A mamãe Carla é o pai, a mamãe é a mãe. Eu também fiz isso durante um tempo. Depois que eu fui ver, que eu fui entender que a parentalidade não tem gênero, né? Que existem os papéis, isso é sadio, a Samara, que é psicóloga, que vai dizer, né? E os papéis, mas não está nada ligada ao. Isso é sadio para a criança, é sadio para a família, né? Então, nós temos isso enquanto pessoa LGBT. A gente vive, é criado no preconceito, né? Isso acaba internalizando. Nós tivemos 3 casos. Esses 2 casos de amigos que achavam que a nossa maternidade que estava influenciando a criança, eles viraram pessoas aliadas, né? Hoje são super defensores. Eu acho importante falar, porque para a gente entender que isso pode acontecer dentro da própria comunidade, né? Então, por isso que é importante falar e sinalizar. Mas eles entenderam, fizeram essa caminhada junto. Nós temos outro casal de amigo muito, muito próximo, mas que não fizeram essa jornada junto, que acham que, por exemplo, se a minha filha for ser mãe, que ela não vai ser uma mãe de verdade, né? Então, assim, tem amigos que não toparam esse desafio e, enfim, aí as relações ficam mais frágeis. Mais recentemente, a gente estava num parque e uma amiga nossa, lésbica, questionou por que a minha filha estava de blusa de time de futebol e calça de moletom toda largada. Ela falou, faz 6 meses, ela falou assim, Ivone, a sua filha não é uma criança trans. Eu falei, primeiro ela me perguntou assim, você tem certeza? Eu falei, olha, filha, certeza eu tenho da morte, né? Agora, o que a criança está trazendo até aqui, e de forma insistente e tal, até aqui, ela está, né, ela tá se identificando.
Mas a pessoa veio me questionar pelas vestimentas, né? Então, assim, essa pessoa viu a Vitória em um evento lá na Casa Florescer, de vestido e de lacinho na cabeça. Ah, então ela é mulher, ela é menina. E ela viu a mesma criança num parque fazendo parkour, sabe aquela atividade de pular, que cai? Gente, ela não ia fazer aquilo de vestido e de lacinho, pelo amor. Ela colocou uma camisa de futebol e uma calça larga. Então, eu fiquei muito preocupada, né? Eu falei, porque há 7 anos atrás eu ser questionada, ok, era o começo, mas agora, 6 meses atrás, então, você fica até bem sem reação. Eu falei assim, não, amiga, é o seguinte, ela tá à vontade, ela colocou a roupa que ela quis, a gente tá olhando com um olhar de estereótipo, e tentei conversar ali um pouco, né? Mas, então, existe, né, essa homofobia internalizada em nós, a gente precisa olhar para isso também, né? E é aquilo, existe uma coisa, o ruim é persistir naquilo, então vamos estudar, vamos ler, né, vamos buscar informação para a gente melhorar, inclusive a nossa fala. E sobre a identificação, Ju, é assim, acho que em todas as crianças que a gente ouve, do HC, enfim, e as mães que a gente tem contato, é a insistência da criança e que aquilo não passa, né, a insistência, a persistência, né, então assim, você fala que em casa, por exemplo, a gente falou para nossa filha, ela queria brinco, a gente não queria colocar brinco, né, que é um marcador muito da expressão de gênero feminino, se bem que não, né, mas assim, ela queria aquele brinco, né, a gente, em final do ano a gente coloca, a gente vai protelando, chegou no final de ano, a criança pediu, então a criança ela não esquece, e ela fica insistente naquilo. Uma coisa importante é, quando a criança não tem espaço, que é uma fala do Dr. Saulo Ciasca, ela acha jeitos de fazer aquilo acontecer. Então, ele fala muito, é uma fala dele, que uma pessoa que ele estava acompanhando já fingia que estava brincando de carrinho, e aquele carrinho depois virava uma boneca, uma coisa assim. Então, assim, se a criança não tem espaço dentro de casa, ela vai brincar em outro lugar e vai enganar os pais que está brincando de carrinho, mas na verdade ali é uma boneca, entendeu? Então, eu acho assim, que é isso, é essa insistência, essa persistência, ela não passa. Eu lembro muito e vai aumentando, né, então, hoje é a roupa, amanhã é o brinquedo, né, normalmente o brinquedo e as brincadeiras, aí depois a roupa, aí depois o nome, aí depois, e vai aumentando, né, aí quer, por exemplo, material escolar, daquela figurinha que ela gosta, então, só vai aumentando, não passa aquilo nunca, entendeu? Então essa insistência, essa persistência, acho que é uma característica. Eh, Deixa eu ver, eu ia falar mais alguma outra coisa. Mas seria isso, assim, então a criança ela vai acha jeito, que nem até o Júnior falou, não ficavam lá os cagueta lá: "Ah, a mãe chegou, corre para casa", ela vai achar, já que ele não podia brincar a hora que ele queria, né, então alguém vai ajudar ele a brincar. Ah, lembrei, teve uma passagem na escola, vou falar bem rapidamente, que uma das crianças teve uma atividade, então, a minha filha estava na escola e teve uma atividade de inglês, que era para você marcar se era boy ou girl, uma atividade de inglês, né. Aí já começa uma atividade ridícula, né, porque não coloca uma frase, mas não, você tem que marcar se você é boy ou girl, ok. Um aluno, uma criança, né, falou assim para a professora: "Professora, eu deveria marcar boy, mas eu gosto de ser girl". Uma criança, na mesma escola que a minha filha estava, na mesma sala. A minha filha virou e falou assim: "Marca, você pode mudar, sabia?". Por quê? Porque ela já tinha a experiência de que, ok, marca, né. Aí a professora me chamou, conversou sobre esse episódio, aí ela distraiu ali as crianças, mas era uma criança que o pai obrigava a levar bola de futebol para a escola. Chegava na escola, largava aquela bola de futebol lá e ia brincar do que quisesse. Então, assim, a família não adianta se enganar, a criança ela é muito inteligente, graças a Deus, e ela vai achar subterfúgios para sobreviver, né. Então, é isso, essa identificação é dessa persistência e dessa insistência. Seria isso. Ótimo. Obrigado, Ivone. Muito esclarecedor.
Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Enquanto você vai olhando o chat, assim, Júnior, eu concordo muito com o que você falou sobre as terapias. É a família, por isso que eu digo, a família que precisa de terapia. Às vezes que nós somos chamadas e falando assim, essa criança está doente, essa criança precisa de um psiquiatra. Na verdade, quem precisava era a escola que precisava saber lidar com aquilo. Então, assim, só que não adianta você colocar só na pessoa X. É a família que precisa de apoio. No caso, os cuidadores ali que precisam ter esse apoio psicológico para poder se reconhecer, ver suas deficiências e, entendeu, ir atrás. Eu concordo muito com o que você falou. Defendo muito isso. Porque é aquilo, né? A gente se preocupa o tempo inteiro com nós, com os nossos corpos trans. Mas e aquela pessoa que, tanta pessoa que ó, ofende a nós, que não se preocupa com isso, dessa criança trans, dessa pessoa trans também, sabe? Eu acho que tem que ter o respaldo e é necessário, não só o acompanhamento comigo, mas com a minha mãe, com a minha família e para com os outros também, sabe? Mas, assim, todo mundo tem que querer também. Mas é importante, assim como impõem pra gente isso, eu acho que também tem que ser impostos também da mesma maneira, sabe? Eu dei uma lida pelo chat, só tem elogios a vocês, viu? E também a nossa equipe, a nossa comissão. Agradeço muito as felicitações. Cláudia, por favor. Primeiro, eu preciso registrar da minha profunda emoção de estar aqui e dizer para a Ivone... Bom, vamos por partes. Eu sou uma mulher cis, hétero, branca, com curso superior. Então, assim, do alto do meu privilégio, né, e sou mãe de uma lésbica. Então, esse universo, e uma lésbica que se reconheceu lésbica tardiamente, aos 30 anos. Então, é um universo muito novo para mim, mas é o que o Júnior fala, eu corri atrás. A hora que minha filha se reconheceu lésbica, e que eu virei para ela e falei, eu preciso de um tempo, porque 4 meses antes ela estava escolhendo vestido de noiva para casar com um rapaz, entendeu? Então, eu falei, eu preciso de um tempo. E aí, quando eu vi que a família do pai dela não estava apoiando, eu falei, eu não tenho esse tempo. Vamos lá, que eu vou me adaptar a essa situação dando colo, dando amor. E fui fazer curso de direito homoafetivo, enfim, né? Mas o universo trans eu conheci através da Ivone, que me puxou pela mão, entendeu? Eu conheci a Ivone em eventos na Casa Florescer, né? Então, que a gente vai de vez em quando, eu amo de paixão as meninas lá, o Beto, tudo. E aí, Júnior, eu quero te contar uma passagem que, assim, eu estou falando como mãe, tá? Como mãe, repito, cis, hétero, branca, né? E aí a gente estava lá e a gente estava falando de violação de direitos e tal, numa roda de conversa, né? Aí veio um rapaz trans conversar comigo, assim, em particular. E eu perguntei o nome dele, ele falou, não me lembro, mas vou chamá-lo de João, né? Oi, João, prazer, beijei e tal, né? Aí ele falou assim, eu queria entender por que você consegue me chamar de João e minha mãe não. Primeiro que ele tinha uma passabilidade incrível, né? Eu olhei para ele e falei, olha para você, olha no espelho, eu estou te conhecendo hoje, né? Eu estou te vendo como um homem, né? Você tem uma passabilidade, então, assim, é muito fácil. Estranho seria se eu te chamasse de Joana e não de João. Agora, por favor, entenda a sua mãe, e é isso que, assim, as relações familiares, às vezes, apesar do amor profundo, às vezes existe um estranhamento, né? Então, Júnior, é muito importante sua fala, né, da tua mãe, mande um beijo meu para ela, mas, assim, as pessoas trans precisam também dar um tempo para suas respectivas mães, né? Eu fico imaginando, minha filha tem 35 anos, eu já tive um estranhamento quando ela né, deixou de ser bem, entre aspas, hétero e se reconheceu lésbica. Eu já tive um estranhamento. Você imagina se ela fala para mim, mãe, vou fazer uma transição de gênero. Existe toda uma questão afetiva também. Eu tenho fotos de uma menina, eu tenho, né? Eu escolhi o nome, eu pus brinquinho, entende? Então, assim, é importante que as mães
sejam também respeitadas. Eu me lembro que esse dia, com esse tal de João, lá na Casa Florescer, eu falei, mas a sua mãe é violenta com você? Ela te desrespeita? Não. Falei, então, dê um tempo para ela, né? Tenha paciência com sua mãe. Né? Então, era só essa colocação que eu queria fazer, assim, na defesa das mães. Tá bom? Júnior, beijo enorme para você. Estou te conhecendo agora. Já te achei no Instagram, já comecei a te seguir. Lindão. Cláudia, só complementando a sua fala, realmente, até eu comentei, foram 22 anos a minha mãe me chamando de ela, né? Então, seria muito errado eu cobrar dela o tempo todo ser chamado de ele, eu tenho que respeitar o processo dela, entender ela. Então, realmente, e não são todos que têm esse tato, esse cuidado, porque às vezes a mãe está tentando entender o processo, mas às vezes eu falo por vivências de amigos, às vezes são tão agressivos que elas falam, tá bom, então tô nem aí, sabe? E às vezes é só ter um tato, um carinho, um cuidado, que ela vai entender até o momento que ela vai falar assim, não. Aí hoje, tanto é que hoje, mãe, às vezes, tipo, ela, ai, desculpa ele, sabe? Mas é porque eu entendo que você gente, não tem como. Que você falou, Cláudia, tem fotos, tem lembranças e por aí vai, que não se apagam. Eu não posso excluir o meu passado, que eu tive um corpo feminino, eu tive uma vivência feminina. Inclusive, eu sou muito orgulhoso disso, porque isso me traz a ser o homem que eu sou. Saber tratar uma mulher, saber educar, saber conversar, saber entender o momento que a mulher se sente ofendida, ter o cuidado com a mulher, sabe? Então, tipo, eu sou muito grato ao meu passado, à minha feminidade que eu trago comigo, sabe? Porque isso faz eu se tornar um homem que eu talvez não seria se eu fosse um homem cis, sabe? Porque é saber entender quando uma mulher sente que está sendo usada, é saber entender, porque eu já passei por isso, já estive no outro corpo também, sabe? Então, respeitar o processo também envolve tudo isso, sabe? Então, é isso, sabe? Só complementando mesmo o que você falou, tá bom, Cláudia? E depois eu te sigo de volta, tá? Viu, Cláudia, como ele é apaixonante? É difícil. Eu vou montar um fã-clube do Júnior. Júnior, agora para você eu gostaria de fazer uma pergunta. Você estando à frente do time, né, um time de homens trans, eu gostaria que você trouxesse para a gente a importância desse lugar de acolhimento, de reconhecimento, quando você chama aquele novo jogador, vou dizer, né, ou promessa de jogador, né, a importância desse acolhimento, que não é só um recrutamento de time, né? Que vocês se tornaram uma família e é bonito de ver isso, é bonito de ver o convívio de vocês. E eu gostaria que você colocasse essa importância para a gente. Claro, Gil. No caso, assim, quando a gente fala de vivências trans, normalmente é muito situado, né? Tipo, eu não conheço pessoas trans onde eu moro, e por aí vai. Tanto é que quando eu iniciei o coletivo aqui no ABC, eu fiquei, meu Deus, eu não conheço ninguém. E, tipo assim, os meninos do time moram um na rua de cima de mim, o outro mora na rua do lado, e, tipo, eu não sabia. Então, quando eu iniciei o coletivo e tudo mais, e tem essa recepção, eles entendem o quê? E eu acho incrível isso, sabe? Eles entendem que, para além de jogar bola, né, praticar esporte, a gente, de fato, é uma família, tem inclusão. Porque tem um menino que fala assim, vários falam, nossa, eu sempre quis voltar a jogar bola, mas por não me sentir à vontade, nunca... E com o Espartanos eu tô voltando a realizar um sonho de novo. Eu não tenho amigos trans, e com o Espartanos eu tô tendo amigos trans. Então, tipo assim, o coletivo do time, Juliana, faz com que a inclusão social, sabe? A troca de vivências, a troca, tipo assim, de como lidar com situações que eu lidei e ele vai ter e ele tá lidando. Então, a gente se aproxima e, de fato, vem cá, vamos se ajudar. E o time tem, assim, o meu intuito do time é justamente pegar os meninos, não só em ter os meninos que não começaram ainda o processo de testosterona, mas já se entendem como homens trans, mulheres trans, pessoas trans, sabe? Então, porque aí é aquilo, para ter aquele cuidado, porque eu quero replicar o que eu já passei,
para justamente ele saber abordar, saber cuidar daquilo e não se machucar como eu me machuquei. E aí, volta a falar, justamente, muitos passaram por muitas coisas para eu estar aqui, assim como eu passei por muitas coisas para próximos virem, sabe? Então, o time ele tem isso de acolhimento, de cuidado, de cuidar. E com isso, faz com que a gente sinta lealdade. É real, assim. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ir ver um jogo, um amistoso, vocês vão ver o quanto tipo, é família mesmo, sabe? É lógico, sou suspeito. Acho que travou, né? Sabe? Mas só que então, como eu falei, se um dia vocês tiverem a oportunidade de vocês irem ver o como é leve, é gostoso, é amistoso, tipo, ai, não dá para explicar, sabe? Eu acho que eu falando, replicando aqui, dá para vocês sentirem o quanto é real tudo isso. Então é isso, é para além de futebol, é para além de jogar bola, é para além de campeonatos amistosos, é também uma família, é se ajudar, é uma rede de apoio, sabe? É uma rede de apoio, é um lugar onde um grande exemplo, tem um menino que ele não passa em psicólogo, por quê? Porque ele passou por grandes transforias, o passo que se constrói aí, sabe? Olha o que se toma, o que se torna. Então, acho que é isso. É muito família, é muita inclusão, é muito movimento social, é muito também. A gente também tem aquilo ali, olha, tá com dificuldade, vamos se ajudar. E aí, às vezes, tem um menino que não tem o dinheiro da passagem. A gente faz a leitura, o quê? Não tem dinheiro da passagem, não tá com dificuldades para mais coisas. E todo mundo acaba se ajudando. É de fato uma família, eu quero se der, todos vocês irem um dia conhecer o time, vocês vão entender a dimensão. Juliana conhece um pouquinho, sabe um pouquinho como é. Então, acho que é isso, sabe? Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Ivone. A gente vai encerrar esse primeiro painel por aqui para comer rapidinho, mas fica o convite para todo mundo. Segundo painel sobre a transfobia nas religiões de matrizes africanas, religiões conhecidas por acolhedoras, mas que infelizmente a gente vê relatos a respeito. Então, nós vamos trazer babalorixás para falar a respeito, vamos trazer uma Yalorixá, mulher trans, para falar a respeito da vivência dela como sacerdotisa e também como uma mulher trans, um homem trans que sofreu transfobia na Umbanda, e também uma advogada pesquisadora do tema, que hoje está na Bahia, mas que vai trazer essa questão mais legal, né, da discussão. Então, fica o convite a todos. A gente volta 1h30 estourando, estaremos aqui de volta, fica o convite para todo mundo, viu? Muito obrigada pela presença de todos, agradeço muito, esse painel foi incrível, incrível e superou em muito as minhas expectativas. Muito obrigada. Até Obrigada. mais. Parabéns, Ju. Parabéns, ó. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.